Ok. Então, vou passar para Kyle, que é o moderador de hoje. Sim, então eu vou começar, não? Sim, pode começar. Ok, sim, mas... Olá, gente. Agora temos a Zaira Zambelli conosco. Ela, nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Zaira mudou-se para o Rio de Janeiro aos 3 anos. Na adolescência, fez cursos de teatro, ingressou no curso de sociologia, mas dedicou-se à carreira artística depois disso. Sua estreia deu-se no cinema no final dos anos 70, com filmes como Pequenas Taras, O Cortiço e Nos Embalos de Ipanema, mas no 1980, Zaira participou de várias telenovelas, especialmente da Rede Globo, atuando ainda no teatro. Nesse ano também se destacou também no cinema, com o papel de Das Do no filme Bye Bye Brasil, que já assistimos. Depois de atuar no cinema por resto da década, 80 e aos 90, dedicou-se sobretudo aos cursos de teatro no Rio e também para fazer essas discussões conosco. Agora, ela está conosco hoje. Obrigado por tudo, Zaira. Acho que vai ser muito interessante falar com você. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar, né? Eu contar um pouco da minha experiência. Vocês são estudantes de cinema, né? Que legal, que bom. Muito prazer estar aqui. Estou aberta às perguntas. Sim, então, se alguém tem perguntas sobre alguma coisa, eu posso fazer que vocês possam perguntar. Se não, eu tenho perguntas aqui. Alguém tem? Ou eu posso começar? Ok, então, sim, eu quero começar com uma pergunta simples. Como foi atuar no Bye Bye Brasil, sabendo que o diretor foi o seu primo? Acho que isso é muito interessante. Foi uma boa relação? Houve problemas? Como foi a experiência em geral de atuar assim no filme? Sim, foi muito, muito bom. O Cacá Diegues é meu primo irmão. Então, quer dizer, assim, desde pequena que eu frequentava a casa dele, a minha tia, a mãe dele se chamava Zaira, meu nome foi em homenagem a ela, e o Cacá sempre me prestigiou. Ele sempre foi assistir as minhas peças de teatro, sabe? Eu convidava, eu comecei a fazer teatro ali em Ipanema, mais nova que ele, né? E aí eu convidava e ele ia, eu ficava muito feliz. E eu comecei a fazer televisão, fazer novela e tudo, e eu soube que tinha um teste para fazer o filme Bye Bye Brasil, um teste de elenco, justamente para Das Do, que era o meu personagem, o personagem que eu estava querendo, né? E o personagem do Cisso, que foi o Fábio Júnior que fez. Aí eu falei, poxa, uma boa oportunidade de eu poder fazer esse filme com o Cacá sem dizer que é primo, aquela coisa, né? De estar protegendo. Aí eu fiz o teste e passei, e aí nós fomos viajar, e foi maravilhoso, porque pela primeira vez na minha vida eu andei de avião. Eu fui do Rio de Janeiro para o Pará, para Belém, né? Nós fomos direto para lá, e o Cacá, meu primo irmão, então me deu a mão, sabe? Foi muito carinhoso, muito protetor, foi lindo, foi uma experiência maravilhosa. E o Bye Bye Brasil abriu assim não só a minha cabeça, como a minha carreira, né? Porque aí depois eu fui convidada para fazer um filme na Suíça, eu voltei para o Brasil, quer dizer, voltei do Bye Bye Brasil para o Rio de Janeiro, já também fazendo mais sucesso, mais convites para fazer novela, e atuei com atores importantíssimos, né? Beth Faria, José Wilker, atores que já tinham uma carreira assim, promissora. Foi muito, muito emocionante. Que bom. Alguém tem outra pergunta para essa conversação? Sim. Olá. Eu fui interessada com a relação entre seu personagem e Salomé, porque se foi eu
seria muito triste e com essa situação, mas eu achei que seu personagem gostei do Salomé. Mas gostaria se você falar sobre isso. Sim, porque o personagem das Dor e da Salomé, apesar de serem antagonistas, né, no sentido dos galãs, dos homens, mas elas eram irmãs. Havia ali sororidade, é uma palavra que está muito em moda agora, né? É a coisa da mulher com a mulher. Elas ficaram solidárias, e isso foi muito bonito. E a minha relação com a Beth Faria também foi uma relação assim, sabe? Nós éramos só nós duas naquele elenco masculino. Eram, acho que 60 homens e 4 mulheres, porque tinham todos os maquinistas e tudo. E tinha eu e a Beth no elenco, e a camareira e a continuista naquela equipe. Eram só 4 mulheres. Nós ficamos 3 meses viajando, acampando, ficamos nas capitais em hotéis, bons hotéis, mas no interior era praticamente acampamento, sabe? Eram umas casinhas que a produção ia na frente, dava um jeitinho, tinha morcego à noite, não tinha banheiro dentro de casa, era fora. Então, eram situações assim, né? Bem desafiantes. E nós duas ficamos muito unidas. Até hoje a gente se encontra, é uma alegria, sabe? Você sente assim, aquele sentimento de irmandade mesmo. Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Como foi a cena de nascimento que você fez? Aquela cena foi bem desafiante também, porque eu não tenho filhos, eu nunca passei por aquilo, né? Porque geralmente o ator ele busca nas suas memórias emocionais, né? Mas eu não tinha isso. Como eu estudei Stanislavski, e a gente faz então a transferência de emoção. Então, eu me transportei para um momento muito sofrido da minha vida, da minha infância, e para conseguir dar a veracidade ali, né? Que era sofrido, mas também tinha alegria depois da criança nascer. Então, foi uma coisa assim, eu fiz também uma pesquisa, naquela época a gente não tinha essa facilidade de hoje, né? Assim, ouvindo as pessoas que passaram por essa experiência, inclusive assim, minha mãe, que minha mãe teve 6 filhos, eu tenho 5 irmãos, então foi assim, foi essa transposição mesmo de emoção. E ali era um lugar assim, aquela cena foi feita bem na Transamazônica e chovia e o caminhão derrapava. Então, tinha todo um aparato ali. E a gente só ia ver se esse filme, se essa cena tinha ficado boa 15, 20 dias depois. Porque não era como é hoje, que você filma e vê na hora. Tinha que mandar para o Rio de Janeiro o material, né, o negativo do filme. Aí, aqui no Rio, era revelado, mandava para lá, para a gente ver num copião, num cinema local, um lugar disponível local, para ver se estava tudo certo, se a gente podia passar adiante. Porque depois a gente não ia poder voltar ali, na Transamazônica, você imagina, né? Então, qualquer erro era fatal, dava uma trabalheira, um gasto muito grande também, envolvia muita gente, né? Vocês que são estudantes de cinema, vocês sabem o que envolve, né, uma produção, para você fazer uma cena. A gente vê ali, as pessoas não têm muita noção, mas vocês sabem. Então, era assim, muito tensa a coisa. Era gostoso, nós fizemos uma família, ficamos muito tempo juntos,
passamos Natal, passamos Réveillon juntos, em acampamentos, todas essas experiências, mas era tenso, era muita responsabilidade, muita coisa em jogo, né? Os produtores, o Luiz Carlos e a Lucy Barreto, estavam ali também, né? Porque aquele caminhão, nós íamos de avião de uma capital para outra, mas a equipe ia de caminhão, ia pela Transamazônica, de verdade. Né? E aí encontrar com a gente lá em Altamira. A gente pegava um aviãozinho Bandeirantes, daqueles que, conforme o vento, a gente chega em 5 horas ou meia hora, né? Dependendo do vento, mas a gente ainda chegava lá no local, esperava o caminhão chegar. Então, a vida dos atores e da direção tinha ainda essa compensação, mas a equipe técnica, a pesada, ralou mais ainda, né? Ralou bastante. Obrigado. Obrigada por falar conosco. Minha pergunta é se atuar no Bye Bye Brasil mudou sua vida de alguma forma e como? Sim. Então, antes eu queria saber se eu estou falando muito rápido, se vocês estão me entendendo. Tudo bem? Se eu estiver falando muito rápido, faz assim para mim, tá? Aí eu vou falar mais devagar. Minha vida mudou completamente. Antes do bye-bye, depois do bye-bye. Primeiro, eu como pessoa, né? Porque depois de passar por essa experiência toda, eu que era uma menina ali que foi criada em Ipanema, Zona Sul, Rio de Janeiro, muitas facilidades, né? Conheci um Brasil que eu não conhecia, que eu via assim, sabe, em documentário, mas eu não sabia que aquilo existia. Então, isso, para mim, foi assim, abriu minha cabeça, minha percepção de mundo, tudo isso. Outra coisa foi que esse filme, ele, além de ter me mostrado esse Brasil, ele ainda me levou para Cannes, para o Festival de Cinema em Cannes. Foi um sonho assim, na minha vida. Né? O Brasil não concorria ao festival, já tinha acho que 20 anos que nenhum filme era aprovado, e o Bye Bye Brasil foi aprovado. E nós fomos para Cannes, olha só, sair daquela pobreza lá e pisar no tapete vermelho, representando o Brasil. Então, isso foi uma coisa assim, maravilhosa. Foi uma emoção muito grande. E naquele palé de festival enorme, aqueles artistas todos lá, e nós sentamos lá em cima, o elenco, o Cacá, a produção, éramos o quê? Umas 8 pessoas, mais ou menos, assistimos o filme junto com todo mundo, né? E quando acabou o filme, aquele silêncio, as pessoas que estavam lá embaixo na plateia aplaudiam de pé, se viraram para trás e aplaudiam. Ai, meu Deus do céu! Eu chorei muito de felicidade, sabe? Então, isso, Emily, realmente assim, mudou a minha percepção. E daí eu fui convidada para fazer um filme na Suíça, fiz um filme no navio, no Transatlantique, como eu falei antes, né? Voltei para o Brasil, continuei fazendo novela, comecei a fazer mais filmes ainda. Então, foi um grande marco na minha vida. Agora, com isso também, né? Meu casamento acabou, porque não resistiu a tanto tempo de separação. Coisas da vida pessoal da gente também, né? Porque tudo está ligado. Eu tenho uma pergunta um pouco estranha, mas se você pudesse conversar com Dajdu hoje, que diria você a ela e que diria ela a você? Olha, se eu falasse com a Dastor hoje...
porque a Das Do, ela teve um final feliz, porque ela saiu daquele mundinho ali, né? Eles foram para a estrada, on the road, e ela e o Cisso, depois de passarem por todas aquelas situações difíceis e traições também, porque ela trai ele com o Lorde Cigano, ele trai ela com a Salomé, mas eles têm aquela filha que se chama Altamira, e eles compram um caminhão, né? Eles vão para um forró, eles vão fazer show, né? no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que ela foi bem sucedida. Eu diria para ela, vai em frente, siga. É por aí. A arte é o caminho. O Cício sempre foi um sanfoneiro. Ele gostava daquilo. E ela acompanhou ele, né? Então, eu acho que hoje em dia ela seria assim, uma empresária da música. Estaria lá com aquele forró, né? Representando ali o Cício, sendo, como é que se diz, manager dele, né? E no caixa, fazendo caixa, e tudo bem. E a Altamira, filhinha deles, provavelmente fez uma faculdade, estaria aí consciente, defendendo a mulher nordestina. Respondido, Emily? Sim. Sim, eu tenho outra pergunta, um pouco sobre o seu repórter sobre como está na Cannes, né? E também como em lugares estrangeiros com esse filme que tem tanta alegorias de como a identidade brasileira e a cultura brasileira nacional. E como você acha sobre como as pessoas estrangeiras podem entender todo sobre alegorias, sobre como o Brasil está mudando no filme, por exemplo, o Bye Bye Brasil, sobre tecnologia no Brasil e também como a cultura está como americanizada um pouco. Essa alegoria pode como ser entendido por estrangeiros ou você como tem que ter esse conhecimento de como nascer no Brasil e morar no Brasil para entender todo? Ou você acha que você pode entender todo como estrangeiro do Bye Bye Brasil, do filme? Eu acho que o Bye Bye Brasil ele se tornou assim um clássico no cinema brasileiro, justamente por ele ter ficado atemporal também, né? Porque a gente está sempre mudando essa tecnologia. Então, naquele momento ali, a coisa da televisão está entrando, né? Das antenas, está roubando o público do circo, né? Que o Lorde Cigano ali tem um circo. Logo, aí, o Cacá colocou uma homenagem ao povo do século XXI. E logo depois veio a internet, né? E aí a internet roubou a televisão. Mas, na verdade, você vê o circo, o teatro, eles nunca morrem. Morrem, é como o livro. O livro também não vai morrer. Olha aqui. Eu sei que eu já sou mais velha, mas as pessoas ainda... Esses meios, assim, eles não vão morrer. Eles não morrem, eles se transformam. Então, assim, o Bye Bye Brasil foi um filme... Ele é um filme muito bem aceito em todas as culturas, porque dá para entender aquela transição. E, assim, agora, por ocasião dos 40 anos, nós fizemos algumas lives aqui para comemorar. Então, eu, a Beth Faria, o Cacá e o Fábio também. E o Cacá ele fala muito isso, né? Que ele queria esse filme que mostrasse um Brasil assim, os vários pedaços do Brasil. Então, você vê que as cores do filme são muito brasileiras, tem essa linguagem. E aqueles personagens ali, eles são atemporais.
eles ainda existem, ainda estão por aí, ainda existem caravanas holidays por aí. Obrigado. Eu quero perguntar uma coisa. Parece para mim, no filme, você fala quase nada. Mas, no mesmo tempo, eu acho que você captura uma mulher do sertão. O que você acha quando você encontra o roteiro pela primeira vez sobre essa personagem e uma mulher do sertão, por exemplo? Poderia falar um pouco sobre isso? Sim, foi um grande desafio, né? Porque eu, assim como eu já falei aqui, garota Zona Sul, garota de Ipanema, só tinha feito personagens muito parecidos comigo, e eu fui fazer um personagem assim tão distante da minha realidade. E foi maravilhoso. Lá em Cannes mesmo, as pessoas não me reconheceram logo. Depois que a gente fez a sessão, que fomos para a festa, eu estava toda arrumada, tomando champanhe. Depois, ele, é você! Aí começou aquele bochicho, foi super bacana. E isso, para mim, é o maior elogio, né? É quando um ator consegue entrar num personagem de maneira que as pessoas não te reconheçam. É aquele personagem que está lá. Foi um estudo, sabe? Foi muito bom eu ter tido essa oportunidade, porque eu acordava naquela cidadezinha, já colocava o figurino da Dasdor, às vezes aquela barriga, e ficava por ali, conversando com as pessoas, assuntando, pesquisando, né? E me transformando naquilo. Porque a Dasdor ela é quieta, ela quase não fala, mas ela tem um olhar e tem um sorriso, né, Aaron? Muito revelador. E o Cacá falou isso para mim. O Cacá falou assim, Zairinha, ele me chamava de Zairinha, Zairinha, a Dasdor, na simplicidade dela, ela é a janela do filme. Ela é que tem a maior empatia com o público, no sentido de revelar. Ela não fala, ela só está ali, ela tem o olhar, o sorriso bem de leve também, né? Então, ela é um personagem assim, muito sutil. É isso. Eu tenho uma pergunta sobre a música do filme. Você conheceu o Chico Buarque durante e o filme Bye Bye Brasil mudou a carreira de Chico também, ou ele já era muito famoso no Brasil? O Chico já era muito famoso, ele sempre foi famoso, o Chico. Ele é muito famoso. E a música é maravilhosa, né? Que é uma viagem assim pelo Brasil também. E o Cacá contou essa história, que ele foi o Chico e o... Ai, meu Deus, como é o nome do outro músico maravilhoso, que fez a música e o Chico fez a letra. Ai, me desculpe, esqueci agora. E o Cacá contou que o Chico estava demorando para entregar a letra, não sei o quê, e ele tinha que mandar, porque o filme estava sendo finalizado e tinha que entrar para o festival, aquela coisa toda, e que aí o Chico veio com uma letra enorme, e o Cacá pegou uma tesoura e cortou. E falou, é só isso aqui, põe música aqui, só nessa letra, vamos embora, vamos para frente. Então, tem umas histórias assim que são bem, bem interessantes, mas o Chico sempre foi famoso, muito famoso. E essa música, ela enalteceu mais ainda o filme, né? Foi um encontro muito, muito feliz, porque a música é muito boa. Agora, quando eu li o roteiro, alguém perguntou, né? Acho que foi o Ivan. Quando eu li o roteiro, eu achei que o roteiro era pequenininho, sabe? Não sei se vocês tiveram acesso ao roteiro, tem até um livro aqui que tem o roteiro.
um roteiro pequeno, assim, que você não imagina que vai acontecer tanta coisa. E quando eu li, que eu vi aqueles índios, tudo, eu falei, Cacá tá maluco. Onde é que a gente vai encontrar isso, gente? Que isso? Porque ele falava umas coisas assim tão poéticas do roteiro que eu não entendia muito bem como é que ia ser realizado aquilo, né? E depois você vai entendendo o cinema, a linguagem, e vai entendendo as metáforas, né? Muito, muito legal, muito interessante. Eu contei uma história na live, não sei se vocês viram, se vale a pena contar de novo, da história do tatu. Pode contar, Sara. Uhum. Sim, obrigado. Então, a gente estava em Altamira. Altamira é no Pará, às margens do rio Xingu, um rio enorme, lindo. A gente estava num acampamento do Departamento de Trânsito, que nos cedeu alguns quartos, assim, né? Uma cozinha, uma geladeira, e nós estávamos lá e pretendíamos passar o Natal em Belém. Então, as pessoas já tinham comunicado com as suas famílias para irem para Belém, para a gente encontrar lá, que lá em Belém nós ficaríamos num hotel bacana e tudo. Mas o que aconteceu? Como cinema, vocês sabem muito bem, às vezes não dá para cumprir o plano de filmagem, né? O tempo mudou, choveu, a Transamazônica alagou, a gente teve que ficar ali esperando o tempo melhorar para então seguir com o plano de filmagem. E o plano de filmagem tinha uma cena que tinha um tatu, que o caminhão passava em cima do tatu, esmagava o tatu. O Cacá queria essa cena. É uma das poesias dessas que eu falei que tem do roteiro, né? Tatu na Transamazônica, o caminhão passando por cima. Só que tem que ser tudo cinema, é tudo cenográfico, né, gente? A gente não vai ficar esperando um tatu passar, né? Você já tem que levar o tatu morto. E o tatu já estava morto para fazer a cena. Só que o tempo mudou, o tatu teve que ser conservado na geladeira. Então, nós passamos a semana do Natal com aquele tatu morto dentro da geladeira. E a gente abria aquela geladeira. Ai, meu Deus, esse tatu aqui, pelo amor de Deus. Bom, o tatu foi nosso convidado de Natal. E logo depois do Natal o tempo melhorou e ele fez a cena dele, a grande cena. E todo mundo comenta, foi uma cena que realmente marcou. Essas coisas do cinema, né? Uau! Então, sim, se alguém não tem outra pergunta, eu posso perguntar um pouco sobre. Eu gostei muito da cena com a neve, que, sim, que estavam como dizendo, sim, neve no Brasil, como nos Estados Unidos, como no francês, como na Alemanha. E eu quero perguntar a você um pouco sobre essa metáfora e o que você acha que como funciona essa na mensagem do filme, o que está tentando como dizer nessa cena. Sim. Então, é aquela história, né? Neve no Brasil como um país civilizado. Né? Como assim? Porque neve na Europa, então a gente tem essa ideia assim, ai, nevou, aquela coisa, um país civilizado, como na França, na Alemanha. Ali é uma piada, né? É uma piada, uma ironia do Cacá. Ele é um cara muito inteligente, muito irônico. Então, o prefeito daquela cidade fala assim, está nevando na minha jurisdição, né? Na minha... Aquilo é isopor, né? Fez aquele efeito de isopor para fazer essa piada, que o brasileiro quer se igualar ao europeu, aos países civilizados, né? Sim, entendo. Sim, eu acho que foi muito engraçado como ver isso, como irônia, como piadas disso. Obrigado. Sim, alguém tem outra pergunta sobre alguma coisa? Eu posso perguntar mais? Eu tenho uma pergunta.
Então, quando eu assisti ao filme, eu achei interessante que a Dajdo expressa muito através dos sorrisos dela. E, então, a primeira vez que percebi isso foi quando o Sisso está com a Salomé e o Lorde Cigano volta e a Dajdo avisa o Lorde Cigano que Sisso está dentro com Salomé. E ela sorri, né? Eu até queria compartilhar essa cena que tenho aqui no... só alguns segundos da cena para a gente lembrar. Acho que é esse aqui. Seu Lorde, Sisso está aí dentro. Então, achei interessante aquele sorriso ou quase sorriso. Então, eu queria perguntar sobre o que o roteiro disse sobre isso, também o que o diretor pediu para fazer, o que você estava pensando naquela cena, da perspectiva da personagem. E também 4 outros sorrisos que não vou mostrar, mas antes de ficar com o Lorde Cigano, ela sorri um pouco também. E depois, daquela vez, quando ela entra no palco vestida como a Salomé, né? E ela sorri. E também quando Salomé e Lorde Cigano trazem o Sisso à rodoviária, ela sorri de novo, né? E depois um momento que ela não sorri é quando, no final, quando Lorde Cigano e Salomé convidam, né, Sisso e Dajdo, e com eles, eles não vão. Então, Dajdo fica bastante séria naquela hora, ela não sorri. Ela só sorri um pouco mais tarde, quando ela está só com o Sisso de novo. Então, eu queria... desculpa que foi uma pergunta um pouco longa, mas a pergunta é sobre os sorrisos no filme e o que você estava pensando e o que esses, qual foi o significado para você desses sorrisos. Muito legal essa sua pergunta, Aaron, porque é bem observado, né? Esses sorrisos da Dajdo são de cumplicidade, de permissão também, né? Ela sabia o que estava acontecendo lá dentro com Salomé e Sisso. Então, ela se torna cúmplice disso. Eles estão na estrada, eles estão juntos. Ela aceitou ir com ele, né? Na hora que o Sisso vai para o caminhão, ela vai junto. Ela poderia ter ficado, mas ela foi. A partir do momento que ela foi, ela é cúmplice naquilo. Então, ela se solidariza com o Lorde Cigano naquele momento, né? Avisando a ele que o Sisso está lá, mas aquele povo ali é uma moral diferente também, que ela está conhecendo, né? E depois, quando ela... que logo depois que ela tem a filha, ela tira a roupa para o Lorde Cigano, na beira do rio. Né? Então, ali também tem um sorriso de cumplicidade. E depois também lá no Bataclan, lá no prostíbulo, que ela está vestida de Salomé, aquele sorriso ali é o que eu mais gosto, porque é muito cúmplice, né? Muito cúmplice. Ela topa entrar naquela vida. Opa, estamos juntos. Só que aí ele é que não gosta. Né? Aí tem toda aquela... Tem o final do filme, tem o desenlace. Né? Agora, quando eles vão, que ela já está lá com a filhinha, já está praticamente estabelecida com a música, com a filhinha, aí ela não sorri, não. Ela não quer, não. Vai, segue seu caminho, já deu, né?
Agora aqui não quero mais, ela fica séria. Não tem permissividade, não tem cumplicidade mais. Já foi. E aquela cena final do carrinho na rodoviária, que o Cisso vem ali, né, no carrinho, empurrado pelo Lorde Cigano, aquela cena, gente, também foi uma fatalidade da filmagem do filme. Porque quando nós fizemos uma cena lá em cima, no Xingu, que o personagem do Fábio era mordido por uma raia, a gente estava assim num pântano, ali ele engoliu água e ali ele pegou hepatite. O Fábio pegou hepatite lá em cima, lá no Nordeste, e ficou mal, ficou mal. A gente teve que voltar e continuar as filmagens no estúdio, no Rio de Janeiro, na TV Educativa. A produção alugou o estúdio da TV Educativa. Aquelas cenas da tenda, as finais, foram feitas no estúdio. Aquela da neve foi feita no estúdio. Aí já eram atores do Rio de Janeiro. E o Fábio ficou internado na Clínica São Vicente. Aí, quando ele ficou bom, a gente tinha que finalizar o filme. Aquela era a última cena. Aí, não sei quem teve essa ideia. Bota ele não podia andar. Bota ele no carrinho de bagagem e vai, porque ele precisa ir embora. A gente tem que terminar esse filme, né? Aí foi assim. O acaso faz parte da nossa arte, né? Eu tenho uma outra pergunta muito pequena, mas foi sobre a pergunta de Kyle. O que eles usaram para o neve? Porque eu acho que parece queijo. Oi? Desculpe, não prestei atenção. Pode repetir. O que usaram para a cena a neve? O que foi a neve? Foi isopor. Isopor cortadinho assim, sabe? Bem pequenininho, bolinha. Aí era uma tenda, né? Colocaram em cima e na hora da cena abriram, aí caiu. E aquela peruca que a Beth Faria aparece no final, quando eles já mudaram, a vida já está mais, que ela aparece dirigindo o caminhão com uma peruca cheia de luzinha, de árvore de Natal. Não sei se vocês lembram. Aquilo também foi uma ideia, assim, no Natal, na casa do Cacá, a filha dele, a Isabel, devia ter uns 10 anos, mais ou menos, ela pegou, eles estavam arrumando a árvore de Natal, ela pegou essas luzinhas e falou: ai, pai, eu quero, vou botar na minha cabeça. Aí o Cacá falou: posso usar isso no filme? Aí usou na cabeça da Beth. São inspirações do cotidiano, né? Sim, então, eu quero perguntar um pouco sobre como eu acho que no filme também temos uma metáfora de como o caminhão é como é parecido aos ciclos de como a tecnologia. Então, e que temos a televisão e temos como o circo. E também temos o caminhão e também como os rios e também ai, sim, ai, que é essa palavra para boat? Oh my gosh, eu não me lembro, mas o que Barco, navio. um barco, sim. Temos imagens de barcos no rio e também esse ciclo está como passando, como caminhão no gás e como os barcos. Eu acho que essa metáfora é muito interessante como ver. Eu quero perguntar sobre essa metáfora. Temos outras coisas no filme que são da mesma forma de como um ciclo de coisas, ou só como essa tecnologia do barco e do caminhão e também a televisão e tudo isso. Temos outras coisas que não estamos vendo ou está no background ou alguma coisa ou não? São da mesma como metáfora, da mesma imagem Certo.
Olha só, tem uma cena que é bem assim também, que provoca uma reação forte, é quando a Beth, a personagem da Beth e a Salomé, eles vão na praça pública e explodem uma televisão, né? Ali é bem simbólico também, para explodir a televisão. Estão sempre mostrando assim, que não está de acordo com aquilo, né? Que aquilo está invadindo um espaço. E a coisa do caminhão e do barco, porque ali naquela região são os meios de transporte mais importantes. É o que mais funciona ali. Os rios ali são enormes. As pessoas usam muito essa via de acesso dos barcos, né? Nós passamos também por um incêndio físico real durante as filmagens. A gente estava ali naquelas palafitas de Belém do Pará. Palafitas são aqueles casebrezinhos assim, na beira do rio, onde aí passam os barcos para cá, passam os barcos para lá. E teve um incêndio, pegou fogo. Aquilo é tudo muito pobre, não tem muito recurso, né? E pegou fogo. E a Beth estava em cena com um peignoir de nylon, então, que é uma coisa muito inflamável, né? Teve que sair correndo, as filmagens pararam um tempo até refazer o cenário também, mas, assim, no meu entendimento, é esse Brasil on the roads, né? É o caminhão, é o barco, é o avião, e agora a gente tem o drone. O próximo, fosse fazer um filme Bye Bye Brasil agora, seria totalmente diferente, né? Um drone, maravilha, né? Ou não. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Kylie. Sim, um pouco. É que eu acho que sim, é interessante como ver essa metáfora e também como pode ser no futuro outro como tipos de Bye Bye Brasil da mesma forma de como ser drone em lugar de caminhão, por exemplo. Mas sim, obrigado. Eu tenho uma pergunta. Sim. Eu queria perguntar como foi para você ter que ficar nua naquela cena, se foi a primeira vez que tinha que fazer isso em um filme, ou se foi difícil para você ou estranho, ou se foi normal por causa da herança de chanchadas e de que era comum no cinema brasileiro os atores ficarem sem roupa. Então, eu queria perguntar como foi essa cena para você. Essa cena já tinha no roteiro, né? Então, quando eu aceitei fazer o filme, eu já sabia que ia ter uma cena de nu. Eu sempre fui uma pessoa muito liberta, pela minha formação mesmo. Eu fui criada nos anos 70, né? Tudo muito livre, Ipanema. Eu chegava da escola, botava o biquíni e a praia. Sempre a minha vida foi assim. Eu nunca tive muito pudor. Na minha casa, a gente também, 6 filhos, e os amigos. Então, a gente não tinha assim, essa coisa de ficar se cobrindo, sabe? Era todo mundo muito livre, muito paz e amor também. Isso aí não tinha problema nenhum. Nunca tive constrangimento em relação ao meu corpo. Agora, também, eu não fiz porno chanchada, não. Até alguém aí no início falou As Pequenas Taras, mas esse filme não fui eu que fiz, não. Esse filme não está no meu currículo, não. Acho que Não, eu sei, eu não quis dizer que você tinha feito, mas como era comum nudez em geral no cinema brasileiro, pensei que, em comparação àquilo, não era muita coisa.
Sim, sim. Eu já tinha feito filme de nu? Acho que sim, acho que já tinha feito. E logo depois do Bye Bye Brasil, eu fui convidada para fazer a Playboy. E fiz a Playboy, fui capa da Playboy. Olha, para mim é uma coisa normal, sabe? Se está dentro do personagem, se não é uma coisa assim tão gratuita, eu não vejo o menor problema, não tem problema não. E ali, então, e geralmente assim, na hora que você está fazendo a cena, a equipe é muito reduzida, né? São poucas pessoas que ficam no set, então você tem uma certa intimidade também, porque senão a cena nem sai boa, né? Nem sai verdadeira. E tem que ser, isso é o mais importante, é você passar a veracidade da cena. Obrigado. Eu tenho uma pergunta sobre Lorde Cigarro. Uma cena no filme em que Lorde Cigarro confronta Ciso e uma copa quebra. E eu achei que esta cena significa talvez Lord Cigarro tem os poderes especiais, os poderes mágicos. E você acha que este personagem tem poderes mágicos ou tem só poderes de conversação, poderes da personalidade? Não, ele é um pilantra, né? Ele não tem poder nenhum. Ele tem o poder da conversa, do papo, né? Ele quer se dar bem enganando as pessoas. E você falou que o copo que quebra, é isso? Sim, talvez foi erro de mim, mas eu achei que existe o som especial, o som de copa quebra. Talvez foi som extradiegético, não sei. Uhum. Na hora do bar, né? Que a Dasdô entra vestida de prostituta e aí o Ciso entra e confronta com o Lorde Cigano, né? O Lorde... Durante a noite, no meio do filme. Sim. Sim. O Lorde Cigano não tem poder nenhum, ele é um charlatão. Essa palavra que estava me faltando, um charlatão. Né? Ele vive de enganar as pessoas. Então, ali, por exemplo, quando tem aquelas pessoas falando, ai, meu senhor, meu marido, não sei o que lá, e ele abre o olho assim, ele está vendo quem é que está falando para então falar, né? Fingindo que está ali com os poderes, mas ele não tem poder nenhum. Ele faz umas mágicasinhas assim com a mão, tem uma destreza com as mãos, tem uma destreza, né, com os gestos e com as palavras. Aí ele engana as pessoas. Obrigado, faz sentido. Eu tenho uma pergunta. Você lembra do contexto do filme? É como no final do Cinema Novo? Então, como o Cinema Novo e influence, não sei como falar, ou impactou, vocês sabem a palavra influence? Como influenciou? Influenciou no Bye Bye Brasil. Sim, porque o Kaká é um membro do Cinema Novo, atuante, ele foi muito atuante no Cinema Novo, né?
O Kaká, justamente, eu tinha assim, toda uma admiração por ele, tenho até hoje, porque ele sempre conviveu com os intelectuais da época. E esse pessoal do cinema novo, Glauber Rocha, Antônio Pitanga, Davi Neves, Arnaldo Jabor, todos eram amigos dele, colegas que frequentavam a casa dele, a casa da minha tia. E eu ia para lá, eles mais velhos do que eu, e eu ficava olhando assim, falava, ai, eu gosto desse povo aí, sabe? Me identificava com aquelas pessoas. Eu gosto de pessoas que pensam, que trazem coisas diferentes para a gente, né? Que desafiam. E eles estavam ali fazendo um cinema novo. Então, isso tudo me influenciava e influenciou toda aquela geração também. Então, Bye Bye Brasil é fruto também desse cinema novo. Tem muita influência, com certeza, com certeza. E nós aqui no Brasil estávamos vivendo uma época muito difícil politicamente, né? Era a ditadura, a gente não podia falar certas coisas, já estava finalizando, mas assim mesmo ainda era uma época muito difícil para nós. E assim, eu também entendo que quando veio assim a coisa das drogas, LSD, foi um movimento que veio também para nos alienar politicamente. Aí fomos para a coisa da paz e amor, mas e abrindo mão de toda uma conscientização política. Quando eu vi um filme chamado Pra Frente Brasil, eu fiquei horrorizada, assim, porque eu me senti assim, manipulada um pouco para não ter essa consciência política, porque foram muitos anos, né? Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo. E agora a gente está passando por um outro momento muito difícil também. Estamos sendo está muito difícil aqui, a parte cultural, principalmente. Estamos com um presidente que não se coloca, que não tem postura, tem uma postura, mas é uma postura muito negativa, não aceita que se fale, não aceita diálogo, estamos começando a ir para uma censura muito grande, novamente. Nas redes sociais é muita agressão, você não pode falar nada, que todo mundo já vem, todo mundo não. O pessoal, né, que está conivente com ele. Enfim, é assustador. Eu não sei se vocês aí também estão passando, né? Porque parece que os nossos presidentes têm uma mesma identificação, né? Não sei. Como é que vocês estão aí com essa pandemia, com tudo isso? Fala um pouquinho para mim. Alguém tem uma coisa? Tenho uma. Quero perguntar um pouco. Vamos só responder a pergunta da Zaira antes, sobre como é aqui na pandemia e com a situação política daqui. Sim. Alguém quer comentar um pouco? Eu posso, mas eu quero que nós temos espaço para comentar. Sim. Não sei como falar a palavra, como polarizante, polarizing. Como hay duas pensamentos, ou mais de duas, mas não há como compreensão e há muitos problemas que estão mais claros ou mais o que mais pessoas estão entendendo dos problemas de muitas pessoas que não têm poder ou que sim, é um pensamento minha.
Eu posso comentar um pouco sobre o que Emily já disse. Eu acho que agora temos muito conflito entre pessoas, primeiramente, que pessoas que têm poder e pessoas que não têm. E aqui agora temos como um conflito que está como fazendo que temos só um lado e outro lado e sempre estão lutando e não temos como como ninguém está tentando como ter alguma coisa no centro, alguma coisa no médio para como ter coisas para que todos somos como felizes de uma lei com as polícias, como as políticas, por exemplo. Eu acho que agora temos as pessoas no poder e só estão como fazendo as coisas para fazer, as coisas para eles, não para todos, não para como ter uma solução que todos são felizes. Eu acho que é muito triste um pouco que sempre estamos lutando por causa disso, que não temos um governo que está lutando por todos agora, especialmente na pandemia. Eu acho que muitas vezes podemos como ver como o governo não está fazendo exatamente o que o público, o povo quer, o quer. Eu acho que é um pouco triste, mas eu acho que em Brasil tem a mesma coisa, que temos um governo que só está funcionando para as pessoas no poder. Eu acho que, como Emily disse, temos agora como dois lados que estão lutando e não temos como uma solução no médio para todos. É. Desculpe, até que eu toquei nesse assunto, não era a nossa pauta, né? Mas eu sinto isso também, que a gente está com uma situação bastante parecida. Sim, alguém quer falar mais sobre isso? Tem outra pergunta sobre como política, sobre Brasil, sobre alguma coisa? É livre para alguém para dizer qualquer coisa agora. Eu quero um pouco. Eu acho que hoje em dia não existe filmes como Bye Bye Brasil em que nós podemos discutir a situação política. E você tem uma carreira com um arco bem longe. O que você acha sobre arte e discussão política no mundo hoje não contra, compared to a situação do passado? A arte política com o sistema, não entendi. Desculpa. O que você acha sobre filmes e arte que é criado hoje para nós discutir a situação política do mundo? O que é a diferença entre a situação hoje e do passado, por exemplo? Para mim, eu acho que não existe uma discussão, não existe arte, o que nós usamos para discutir a situação. Mas eu acho que você tem opiniões sobre isso. Sim. Então, os filmes que estão sendo feitos agora são também filmes políticos. Tem filmes que estão saindo agora que têm assim, um viés também político, porque eu acho que é do ser humano a gente sempre tentar colocar a política dentro da nossa arte, porque é a maneira que a gente tem de se comunicar. Nós somos seres políticos. Tem a política ambiental, tem a política em tantas coisas, né? E quando a gente pode pegar esse assunto e colocar na arte, porque a arte ela é muito envolvente, a arte ela move o mundo, a arte salva as pessoas. A gente tem um espaço para a gente falar, para a gente conversar. Aqui hoje, por exemplo, nós estamos, poxa, que lindo isso, né? Esse encontro, vocês de Boston, eu no Rio de Janeiro, estamos aqui conversando sobre as nossas questões atuais, sobre o governo de vocês, sobre o nosso governo aqui no Brasil, e chegamos à conclusão que são tão parecidos, né? E que a gente está bastante sufocado com isso, com esses dois opostos, dois extremos, né? Os extremos não são legais, e nada na vida é legal ser extremo, tudo em exagero é ruim. A gente tem que procurar o equilíbrio mesmo. Então, assim, eu fico muito, muito feliz, fico emocionada mesmo de ter esse trabalho na minha vida, de ter participado desse filme, que dá papo, né? Que dá conversa para tanta gente aqui, para a gente até hoje, depois de 40 anos, estamos aqui, através do filme, se conhecendo, conversando e colocando questões nossas
políticas nossas, pessoais, aqui no nosso papo. Então, isso é muito gratificante na minha profissão, porque eu já fiz alguns trabalhos que eu não me orgulho, justamente por serem coisas que passageiras, sabe, que não falaram nada, sempre divertimento, mas eu também procuro fazer coisas sérias, assim, através da arte e com humor, porque eu acho o humor muito importante. É uma comunicação muito forte, o humor. Então, eu tenho um curso de teatro, no momento, eu estou com 60 alunos, mas eu já tive 200. Essa crise econômica está muito séria, né, em todo o mundo, e eu procuro fazer peças teatrais com eles, clássicos. Eu gosto muito de trabalhar Molière, gosto muito de trabalhar Ariano Suassuna. Vocês conhecem Ariano Suassuna, dramaturgo brasileiro? Vamos ler o Alto da Compadecida daqui a algumas semanas. Isso é lindo, gente. Eu adoro montar as peças do Ariano Suassuna. Já montei o Alto da Compadecida acho que 3 vezes. Monto nas empresas, eu dou aula de teatro nas empresas. Então, eu vou lá e levo uma respiração para aquelas pessoas, né? Eu tiro elas ali daquele quadradinho e boto elas para sonharem, para conhecerem um outro mundo, um mundo onírico, um mundo de fantasia, de sonho e de sentimentos. Então, isso é muito bom. Então, eu procuro, assim, com os meus alunos, eu tenho alunos do infantil, de 6 a 13 anos, tenho juvenil, tenho adulto e tenho sênior. E eu, assim, prezo pela qualidade, sabe, do que eu estou passando para esses alunos. E o que eu posso contribuir na vida deles para eles levarem para a vida toda, para não ser só aquele momento. Eu não faço formação de ator. O meu curso é livre. Eu procuro estimular as pessoas a pensarem, a se encontrarem e verem o que elas querem fazer da vida. Que foi assim que eu comecei a minha carreira artística. Eu tinha 17 anos, eu não sabia o que eu queria da minha vida, se eu queria fazer sociologia, se eu queria ser aeromoça, se eu queria ser bailarina, eu não sabia. Eu fui fazer um curso de teatro. E falei, caramba, eu gostei disso aqui, tá aí. E daí foi. E assim como eu fiz assim com esses meus professores maravilhosos, eu procuro dar essa oportunidade para as pessoas que passam pelo meu curso, independente da idade que elas tenham. Tem pessoas de 70 anos que se descobrem no teatro e ficam felizes, têm mais qualidade de vida. Então, tudo isso, sabe, Ivan, eu acho que é um ato político. Todas as atitudes que a gente tem na vida são atos políticos. Por isso, a gente tem que ter muita atenção no que a gente fala, no que a gente faz, né? No que a gente pensa. A gente está chegando numa época no mundo de conscientização que não é mais permitido piadas homofóbicas, piadas racistas. Eu custei um pouquinho para entender isso, pela minha idade. Mas depois que eu entendi, eu virei a chave. Ah, não, não pode, realmente, não pode, né? Aí a gente por aí tem lá o presidente que me desagrada demais, mas eu aqui no meu mundinho, eu vou ser politicamente correta. E isso, aos pouquinhos, vai mudando. Eu acho que é o que a gente pode fazer. Sim, obrigado por essa resposta. Eu acho que foi maravilhosa. Obrigado. Sobre todo isso de política e como quase todo pode ser como arte política. Obrigado. Eu acho que agora Ben tem uma pergunta. Eu vou dar espaço para ele para falar um pouco sobre o que ele quer. Sim, eu estou concordo com o que disse sobre as coisas ruins da política e a censura agora, e também que é importante olhar pelo outro lado. E queria perguntar quem são alguns modelos de comportamento
para você na indústria do cinema, de qualquer área de arte ou trabalho? Sim, olha, eu admiro muito a Jane Fonda. Vocês conhecem? Sei. Não é? Aí eu me identifico com ela. É uma atriz mais velha, mas assim, up to date, né? Ativa, não para, se posiciona, teve uma oportunidade, foi lá fazer um protesto, e uma mulher de tanto sucesso já. Então, eu gosto disso, gosto muito disso. Aqui no Brasil, deixa eu ver. Olha, tem atrizes que eu admiro bastante, mas não tem nenhum assim com essa atitude da Jane, sabe? Mas tem a Beth Faria, que eu admiro, que continua aí também na atividade, mas no momento a gente está carente de líderes. Olha, aqui no Brasil, depois que a gente teve o Lula, que era uma esperança muito grande aqui dos brasileiros, que foi um metalúrgico que foi eleito, né, e tudo, e nós tínhamos todo o Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, todo mundo se manifestando. Agora, vocês não sabem. Outro dia eu estava vendo aqui um programa na televisão com o Gil e com o Caetano e botei no Facebook. Nossa, que maravilha! Que programa lindo! Menina, eu fui apedrejada. Que isso? Não sei o que. Não sei o que. Então, as pessoas estão com medo de se manifestar. Sabe? É triste, mas é assim. Então, no momento, a pessoa que eu mais admiro é a Jane Fonda. Obrigado. Eu gosto da Jane Fonda muito também. Que bom. Sabe também um filme americano que eu vi, uma série do Netflix que eu gostei muito? É The Politician. Oi? O série de Netflix? É. De Jane Fonda? Não, com a Jane Fonda eu vi também, que eu achei muito engraçado, dos gays, né, dos maridos gays, muito legal aquela série, mas eu vi uma mais política, assim, The Politician, político, uma série com um jovem, vocês conhecem? Sim. Que vai, e ele vai assim, tentando transformar as pessoas, dar essa consciência para as pessoas. Eu achei muito interessante, um produto assim jovem, que tem uma linguagem que atinge, que me falou, assim, sabe? Em termos de conscientização. Porque se a gente for pensar, gente, nossa senhora, tudo é um ato político. O lixo que eu jogo fora, o que eu consumo, né? As compras que eu faço. A gente pode mudar, tem que ter essa predisposição também, não ficar só apontando o outro. A gente tem que apontar para a gente se corrigir. Né? Sim. Um comentário. Eu gosto muito do show The Politician com Ben Platt. Eu conheci a Ben Platt um dia no Harvard, quando ele estava aqui para alguma coisa. Eu estava conversando com ele um pouco. Eu acho que ele é muito legal, uma pessoa muito boa. Mas, sim, eu acho que temos tempo para uma outra pergunta de alguém. Se alguém quer comentar ou perguntar sobre alguma coisa, temos espaço para uma mais. Se alguém... se não, eu posso mais. Ok? Sim, então. Sobre como essa conversão sobre como Jane Fonda, eu acho que ela foi uma feminista muito poderosa na sua carreira na Hollywood. Eu acho que ela foi muito poderosa nessa. Ela estava sempre como nas coisas sociais, sempre como usando a sua plataforma para, por exemplo, a guerra de Vietnã e também todo isso. Eu acho que essa é muito boa para o cinema no Hollywood, por exemplo. Eu quero perguntar sobre como, quando você estava no cinema de Brasil, como foi os atores como foi eu posso comentar outra maneira. Quando você estava atuando, o que os atores fizeram para como
fazer a mesma, para como ter uma voz para as coisas de feminismo, por exemplo, coisas sociais, o que os atores podem como fazer no passado e também agora para como ter uma mensagem, por exemplo, como ter uma voz sobre essas coisas, não? Como política, como outras coisas. O que os atores podem fazer no cinema e tudo isso? Certo. Então, eu acho que o que a gente pode fazer é justamente denunciar as coisas que não estão certas. Porque como a gente tem um poder de comunicação, de ter seguidores, essa coisa toda, isso é muita responsabilidade, né? E eu vejo como as coisas estão mudando mesmo, assim, no sentido de, por exemplo, a coisa do assédio sexual, que na minha época, nossa, o que eu já passei por assédio, não tenho ideia, mas eu não tinha consciência que era isso. Aquilo me incomodava, me inibia, me deixava constrangida, mas eu não tinha o que falar, não sabia o que falar. Falava, não, peraí, não sei o quê, chato, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas já não aceitam mais esse tipo de comportamento. E as atrizes falam. Então, assim, são coisas difíceis, mas que estão acontecendo. Então, eu acho que a maneira que a gente tem de se manifestar, nós como atores, como pessoas que têm visibilidade, é ter essa coragem de denunciar, de sair da sua zona de conforto e denunciar, né? Porque às vezes é mais confortável você, não, não tem problema. Eu não vou agora, depois de tantos anos, falar de coisas do meu passado. Já foi, já ficou. Eu não tinha consciência. Eu acredito também que os homens daquela época não tinham também essa consciência. Não vamos também, né, culpar, assim. Acho que é uma questão de agora a gente está sendo mais consciente. E fazer esse discurso ser cada vez mais sério, mais comprometido mesmo. Agora, politicamente, gente, a gente também não tem. Olha, eu soube de amigos meus, atores, que estão sendo ameaçados pelo Instagram, pelo Facebook, porque começam a se manifestar, a falar o que pensam. E tem um pessoal que trabalha para essas pessoas, que estão muito engajados e que começam a te ameaçar. É difícil viver assim. Aí você se retrai, você fica na sua, né? Então, o negócio é você fazer esse tipo de filme que o Kaká fez, mensagens subliminares. Você com humor, né? Com savoir-faire, você vai dando o seu recado. Mas não dá para ser assim, então, bater de frente. Bater de frente não adianta, nesse momento. Sim, obrigado. Obrigado por tudo isso. Acho que agora temos que finalizar essa conversação. Não temos mais tempo, mas agora eu quero como dizer aqui obrigado por toda essa conversação. Acho que foi muito legal ter você agora aqui, Zaira, e também acho que as suas respostas foram maravilhosas. Obrigado por tudo. E sim, obrigado. Só isso. Sim. Você quer comentar um pouco ao final? Eu agradeço também. Muito obrigado, Zaira, pela participação hoje. Foi ótimo. Que bom, gente. Muito obrigada, Aron. Muito obrigada, William, Ben, Ivan, Emily, Timari, Kylie. Não sei se pronunciei certo o nome de vocês, mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje conversando. Nossa, meu coração está muito, muito feliz. Quando vocês vierem ao Brasil, podem me procurar. E a gente pode também continuar se falando pelo Insta, pelo Face. Foi muito bom. Muito obrigada, viu? Obrigado.
Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.